A gente não tem só Champions pra falar, né? E vamos dar uma passadinha em tudo que tá rolando no Brasil. Ontem nós tivemos a reunião do Conselho Técnico, né? Finalmente. E foi colocado em debate o calendário do futebol brasileiro pro restante do ano. E basicamente o que decidiram foi: vamos continuar empurrando. Vamos continuar empurrando. A gente vai colocar jogos em datas FIFA. A gente tá com 2 rodadas completas de atraso, né? São 2 rodadas cheias, mais vários jogos isolados envolvendo os gaúchos. Tem até jogo que ficou pra trás, que não tem gaúcho envolvido, que foram jogos de Copa Verde, jogos de Copa do Brasil, que acabaram... Enfim, nós temos alguns jogos pra trás. E basicamente o que decidiram foi: vamos terminar a temporada no dia 8. Dia 8 a temporada se encerra. Ano que vem tem Mundial de Clubes. Ano que vem a gente tem muita coisa pra gente falar, pra fazer também no futebol brasileiro. Então, de repente eles estão falando em diminuir datas de estaduais, mas eu acho que isso não vai acontecer. Dia 8 já era a data de fim de temporada, né? Já era a data de fim de temporada. E aí, o que decidiram foi: vamos encaixando aí, vamos vendo. Vai ter, ao que tudo indica, uma rodada a mais durante a Copa América, o que vai gerar um desconforto de alguns clubes. A gente já sabe que alguns clubes não queriam essa história de jogar durante a Copa América, mas vão jogar durante a Copa América, vão jogar na data FIFA e vão empurrando. Porque é assim que é feito no futebol brasileiro. Aí o cara vai falar: pô, André, mas é uma situação atípica, porque teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Sim, é uma situação atípica. Mas esse é o futebol brasileiro. Tentando colocar uma cidade do tamanho de Londres dentro de Campinas. Uma cidade do tamanho de São Paulo dentro de Santo André. Não dá, não cabe, não cabe, não cabe. E assim é feito no futebol brasileiro. Quer se jogar mais? Ah, estadual? Não, pô, não dá pra diminuir data de estadual porque o negócio é complicado, sabe como é que é? E aí vai empurrando, cara. Então, as enchentes causaram um desconforto, evidentemente, especialmente para quem, obviamente, está vivendo a situação, quem perdeu as suas vidas, quem está lutando para sobreviver nesse momento, para limpar todo o prejuízo que tiveram em casas, no seu patrimônio. E os clubes do Rio Grande do Sul também. Porque a gente está vendo aí informações que vêm de Porto Alegre dando conta que os estádios de Grêmio e de Internacional vão demorar muito tempo para serem reconstruídos. Vou utilizar esse termo, não vai ser uma reconstrução total, evidentemente, mas eles foram parcialmente destruídos. Então, cara, é uma situação atípica? Sim, mas no futebol brasileiro ela não é nada estranha. Porque no futebol brasileiro é assim que a gente faz. E aí demora pra caramba pra ter uma reunião de conselho técnico, e aí no conselho técnico, o que decidiram? Vamos seguir. A gente pega aí uma data, tal. Mas não pode jogar com intervalo de menos de 66 horas, hein? Não, mas não vamos jogar. A gente encaixa um jogo aqui, encaixa um jogo ali, e vambora. Vambora, e assim é feito. Sobre os detalhes, Fred, rebaixamento, aquela história que o Renato Gaúcho chegou a falar, e eu também falei aqui, de alguma proteção técnica para os times. Não foi nem colocada em pauta. Por enquanto está descartada essa possibilidade de repente não ter rebaixamento para os clubes gaúchos. Isso não está em pauta. A outra: pode ter situação de inversão de mando. Pode fazer, de repente, uma inversão. E vou dar um exemplo aqui. Temos um Inter e Corinthians. Se o Corinthians topar, esse Inter e Corinthians vira Corinthians e Inter no primeiro turno, para no segundo turno o Inter ter a chance de jogar em casa. Para dar tempo de recuperar o estádio. Para dar tempo de recuperar o estádio e você não ter tanto desequilíbrio. Só que tem um detalhe. O clube adversário, ou do Inter, ou do Grêmio, ou do Juventude, tem que topar. E aí, cara, a gente sabe como é que funciona. A gente sabe como é que funciona no futebol brasileiro. Cada um pensa no seu. Cada um pensa no seu. Eu não sei se vai ter algum clube com a cara de pau e com a indelicadeza de falar: não, eu não aceito. Porque aí individualiza e você não se esconde atrás do coletivo. Pois é. É aquela história que eu tava falando ontem. CBF,
fala publicamente quais foram as propostas, pra gente saber quem é quem. Pra gente saber quem é quem. Porque vai ter muita gente falando uma coisa publicamente e agindo de uma outra forma nos bastidores. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar quais serão os jogos que Grêmio, Inter e Juventude vão pedir para ter inversão de mando, porque nesses momentos, por exemplo, Grêmio e Inter não estão mandando. Hoje o Inter vai jogar em São Paulo contra o Belgrano, né? É o adversário do Inter na Copa Sul-Americana. Eles não têm estádio para jogar. Barueri. Barueri, né? Pois é, na Arena Barueri, na Grande São Paulo. E o Grêmio também daqui a pouco vai ter que jogar pela Libertadores fora do seu estádio, mesmo como mandante. Então vamos aguardar ver quando essas inversões de mando serão solicitadas e quando que os clubes adversários irão topar. André, outra possibilidade também que vai ser tratada é, caso esses times caiam nas competições sul-americanas ou na Copa do Brasil, aí também essas datas poderão ser utilizadas caso o adversário possa jogar nessa data. Então, sei lá, numa quarta-feira que tem Libertadores, vamos supor, semifinal de Libertadores, se o Grêmio não estiver lá, ou semifinal do Sul-Americana, se o Inter não estiver lá, eles poderão jogar também nessas datas, vão encaixar jogos também dessa maneira, caso isso aconteça, né? Caso isso seja uma possibilidade. Pois é. Vamos empurrar. Basicamente, os caras se reuniram para falar e para decidir o óbvio. Tipo assim, não teve nenhuma solução um pouco mais criativa e um pouco mais emergencial. Tipo, cara, vamos fazer isso aqui agora pra gente poder proteger a deficiência técnica, a defasagem técnica que os times vão ter do Sul e tal. Não. Segue e a gente vai colocando um jogo aqui, um jogo ali. Vamos fazendo o que a gente sempre fez no futebol brasileiro. Eu torço muito, Fred, para que os clubes gaúchos não caiam, porque tem uma história nisso tudo que eu lembrei aqui na semana passada ou retrasada, que é a história da Chapecoense. Uhum. A Chapecoense, cara, não foi só um time, foi um elenco, foi a direção, foi tudo, o clube. Quase que só a parte física do clube que ficou. Mas todo o pessoal, todas as pessoas, as mentes que faziam a Chapecoense, o que era, todos praticamente morreram, cara. Nós tivemos sobreviventes alguns jogadores. E jornalista, enfim, pessoal da equipe da Lamia. Só de lembrar aquilo me dá um... Mas enfim, E não teve proteção nenhuma a Chapecoense. Muita gente fala, mas foi oferecida a proteção para a Chapecoense. Ok, foi oferecida a proteção para a Chapecoense, a Chapecoense teoricamente não quis. Veja o que aconteceu com a Chapecoense. Uhum. Veja o que aconteceu. Foi caindo de divisão, foi, sabe, a recuperação muito difícil de acontecer. Muito difícil. Então eu torço muito, cara, para que os clubes gaúchos não caiam, porque vai ser uma temporada muito difícil. Muito difícil. Prejuízo financeiro enorme. Inclusive parece que a CBF vai ajudar de alguma forma financeiramente os clubes. Espero que essa ajuda da CBF não fique restrita só aos clubes da Série A. Espero que não fique só aos clubes da Série A. Espero que, sabe, clubes de série não tem na B, mas Série C, Série D, clubes que estão sem divisão, que sejam ajudados dentro do possível, porque não vai ser uma recuperação fácil. É uma situação, tamanha a complexidade e o ineditismo, né? De certo modo. Acho que não tem nem comparativo que a gente pode fazer dentro do futebol com algum outro país, pelo menos que vem à minha cabeça agora, que de fato não tem solução perfeita, né? Sim. Não tem uma solução que vai agradar todo mundo, não tem uma solução que vai trazer o equilíbrio, né? Essa defasagem física, técnica, psicológica, mental, enfim, que os clubes gaúchos estão passando com essa tragédia, essa balança ela vai ficar desequilibrada até o fim. Sim. Da temporada, pelo menos. Porque a gente tem que ver como é que vai começar a próxima, quem é que vai continuar na mesma divisão que começou. Mas eu sinto, André, e eu não acho que isso se restringe ao futebol brasileiro, mas a gente tem esse traço muito forte da farinha pouca, meu pirão primeiro. Ah, sim. E se agora, e a gente sabe muito bem que daqui a 3 meses
a sensibilidade com as vítimas das enchentes, ela vai diminuir, porque uma nova tragédia vai acontecer, a gente vai esquecendo, e se nesse momento que está todo mundo à flor da pele com essa solidariedade, já tem clube botando o pé no freio de qualquer tentativa um pouco mais radical para ajudar os clubes gaúchos, imagina daqui a 3, 4, 5 meses, quando não vai pegar tão mal você colocar o pé no freio. Então, mais do que agora, eu fico receoso com o que vai acontecer mais para o fim do ano, quando as pessoas já não vão estar tão ligadas no que está acontecendo por lá. Eu também fico curioso. E tem alguém falando aqui no chat, que eu tô olhando de longe, falando assim, não tem essa do clube aceitar ou não esse tipo de proteção. É obrigatório e dane-se. E eu concordo. Deveria ter sido feito com a Chapecoense. Ah, mas a Chapecoense não quis. Não tem que querer. Porque, inclusive, eu já ouvi muita gente falando, vai querer não ficar protegido. E, gente, o não rebaixamento era só uma ideia. Fala, olha, poderia ser um outro tipo de proteção. Não me pergunte qual agora, que eu realmente não tenho uma solução. Não tenho. Mas eu sei que mentes brilhantes aí juntas podem encontrar soluções. Tem gente muito bem paga para isso. Pois é. Então, assim, eu já ouvi muita gente falando, vai querer proteçãozinha? Então, para evitar esse tipo de, pediu proteção, pediu que tem na rivalidade do futebol, é o seguinte, não tem opção, bacana. Decidimos aqui em maioria, não vai ter o rebaixamento, ou vai ter esse tipo de proteção aqui, ou vai ter esse tipo de proteção acolá, porque talvez seja necessário. Tomara que os clubes consigam se recuperar rapidamente, tomara que dê tudo certo, mas a gente sabe que não vai ser fácil. E a gente vai ver quem é quem também. Quero ver, na hora que precisar inverter mando de campo, se vão topar também, porque a gente sabe como é que funciona nos bastidores, né? São 9 horas e 23 minutos.